Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo de redemocratização na nossa cidade. Como é que ele se deu? Bom, a redemocratização na nossa cidade, os pleitos, nós mesmos participamos, com o Padre Quidim, que foi candidato a prefeito, normalmente, e eu fui candidato a vereador. Antes da ditadura, nós fomos candidatos, mas usando o partido PSP, que é o partido do Adhemar de Barros na época. Que o Partido Comunista não poderia existir de jeito nenhum. Agora, depois, né, que a ditadura começou a ceder, nós nos candidatamos por partido do Leonel Brizola, PDT. E como comunista mesmo, nós não pudemos ser candidatos naquela época. E agora, ultimamente já teve candidato nosso, já a vereador, já ostentando o nome Partido Comunista Brasileiro. E também como Partido Comunista do Brasil. Então, nós fundamos aí duas agremiações. Uma, Partido Comunista Brasileiro. Houve alguns desentendimentos entre eles, né? Porque tem uns que acham que tem que ter uma cartilha mais agressiva. Então a gente explicou que nós temos que exigir direitos, criar oportunidade para que esses direitos sejam criados também. Então fazer isso pelo voto e conscientizarmos os candidatos para que entrem lá para resolver um problema necessário e que tenha que ser resolvido urgentemente. Então, todo mundo lembra quando a prefeita candidatou, a dona Cecília, a recomendação que queria que mudasse o gabinete. Por quê? O pessoal já estava com reservas contra o gabinete anterior. Sabia que a culpa não era do prefeito, a culpa estava sendo do gabinete. Então disse, olha, a senhora tem o apoio, nós vamos votar na senhora, mas mude o gabinete, por favor. Então, ela obedeceu. Quer dizer, os elementos que complicaram muito a vida do Dr. Zanto já não participaram com tanto poder. Ela fez um gabinete que quem resolve mesmo é ela, né? E de modo que teve até um reajuste de salário que os vereadores fizeram. Ela deu um basta na situação. Ela mostrou que era um pouco fora de moda, né? Igual agora os deputados, os senadores, arranjaram um reajuste de 60 e tantos % a mais. Ora, o trabalhador não tem um reajuste desse, porque quem gera a riqueza é o trabalhador. Ele é que corre risco, o motorista corre risco de morrer na estrada, o operador de máquina corre risco também de morrer. Aqui mesmo nós vimos acidentes em depósito de soja, depósito de milho. O operário que está trabalhando nas canaviais para a produção de álcool, ele leva geralmente acidentes que acabam com ele. E o administrador, acidente que acontece com ele quando ele está passeando, né? Mas no serviço dificilmente ele está correndo risco. E eles estão
pedindo reajuste porque estão legislando em causa própria. Ora, nós não votamos em ninguém para legislar em causa própria. Nós votamos para legislar geral, para o povo em geral. De modo que a gente percebe que a população faz a escolha ultimamente de um modo assim, muito interessante, né? Porque, como aconteceu na reeleição do Lula, ele teve uma votação inesperada, muito estupenda. A gente encontrava as pessoas, não, vou votar no Lula mesmo. Da outra vez eu votei no outro, mas agora eu vou votar para o Lula. A Dilma Rousseff aconteceu a mesma coisa. Tinha um pastor falando coisas indevidas, ficou sonhando e prejudicando o sentimento de muitas pessoas, porque não pode desorientar o cérebro das pessoas, né? Ele ficava aproveitando da situação de que era pastor e começou a dizer coisas absurdas contra a candidata. Aí a pessoa, eu falei, nada, isso aí é risco na água, isso aí ele só aparece para poder atrapalhar. Como é que antes ele não apareceu para ajudar ninguém? Você não sabe de nada de bom que esse pastor tenha feito. Então aparecem esses caras aí, fica conversando borracha. Vote aonde